Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Master Sounds, uma iniciativa promovida pela IBM que visa compartilhar insights, conteúdos de inovação, transformação digital, inteligência artificial, automação, segurança e tudo aquilo que é importante para que as empresas na América Latina possam alavancar os seus negócios. Eu sou o Jorge Dalfovo e tenho a honra de receber, neste episódio, o professor Romeu Buzzarello para falarmos um pouquinho sobre transformação digital. O professor Romeu Buzzarello, que está no mercado com um executivo mais de 40 anos de experiência, mais de 20 anos também como professor, participou de várias iniciativas em diferentes empresas, promovendo transformação digital quando nem se falava muito bem este tema. Mas para falar mais sobre quem é Romeu Buzzarello, seja muito bem-vindo, professor. É uma honra recebê-lo aqui no Master Sounds. Muito bom, Dalfovo. Bom reencontrar você depois de um bom tempo. Espero que nós consigamos aqui gerar um papo interessantíssimo. Mas eu queria fazer um reparo na tua fala. Eu estava no Vale do Silício em 2016, fui para uma missão de negócio no Vale do Silício e eu assisti uma entrevista de um headhunter que narrou a seguinte história. Estava contratando um executivo para uma operação no Vale do Silício. Veio esse executivo para a entrevista e começou a narrar a experiência dele. Falou, olha, eu tenho 38 anos de mercado, eu conheço o mercado de bens de consumo, conheço o mercado farmacêutico, conheço o mercado de varejo, conheço todo o mercado latino-americano, gerenciei milhões e milhões de orçamento de comunicação, conheço toda a mídia, todo o broadcast americano. O headhunter bateu nas costas dele e falou o seguinte, parabéns, a tua experiência é muito boa, mas a tua experiência é antiga. Então a minha experiência é maravilhosa, 40 anos de mercado, mais de 25 anos dando aula nas melhores escolas de negócio do Brasil, morei na China, morei nos Estados Unidos, no meu meio de carreira. A minha experiência é maravilhosa, mas ela ficou antiga diante de tantas transformações e tantas mudanças. Então eu venho num processo intenso de refundação, trabalhei com projetos digitais ao longo dos meus últimos 25 anos, mas esses projetos eles têm começo, não têm meio, e não tem fim. Com certeza. Trata-se de uma jornada, né, professor? Uma jornada, exatamente. Quando você acha que tem respostas para tudo, vem o mercado e muda a pergunta. Com novos desafios. Com os novos desafios. Eu até dezembro do ano passado achei que eu dominava relativamente bem. Hoje inteligência artificial é um tema protagonista no mundo das organizações que demanda um estudo aprofundado para saber todas as possíveis soluções e os impactos que isso vão causar no mundo dos negócios. Ou seja, é um tema novo. Com certeza. E é bacana falar sobre isso, professor Buzzarello, porque, bom, eu particularmente já acompanho a sua trajetória, já tive a honra e o privilégio, inclusive, de ser seu aluno. Muito bom. E aprender com você. E quando a gente fala de transformação digital e tudo que impacta, de fato, os negócios, nós estamos falando de temas que muitas vezes podem parecer até um pouco amplos. E eu sei que o professor tem muita experiência também na orientação, consultoria e desenvolvimento de negócios digitais. E parece meio clichê, mas eu gostaria de começar com uma pergunta que eu acho que quem nos ouve, nos assiste, quer saber em relação ao professor Romeu Buzzarello. O que é transformação digital? Quando se fala em transformação digital, o problema não é o digital, o problema é a transformação. A transformação digital é um assunto muito amplo, muito complexo. Como eu falei, tem começo, não tem meio e não tem fim. O digital, quando se fala em transformação digital, é uma palavra que entrou de bobeira nessa conversa. Né? Quando se fala em transformação, é uma transformação de gestão, de pessoas, sobretudo de pessoas. Porque a minha experiência é boa, como de muitos executivos que trabalham em empresas, é boa, mas ela descasou ao longo dos últimos anos. Então você precisa refundar o time, muitas vezes, refundar as pessoas. Eu talvez fui muito bem até um determinado ponto da empresa. Para esse novo turnaround, talvez eu não esteja com as competências desejáveis para seguir a jornada. Então, transformação digital é um nome genérico, mas é muito mais do que isso. É uma transformação de gestão, transformação, sobretudo, de competências. Né? Porque todos nós estamos descasando competências. Né? O que nos trouxe até aqui não é o que nos levará adiante. E não existe mais... O sucesso não é mais substantivo. O sucesso é um verbo transitivo. Nós não somos mais sucesso. Nós estamos sucessando. Né? E talvez o que tem deixado, sobretudo, as empresas estabelecidas, né? não comparando com empresas iniciantes, é
a preguiça do sucesso. O custo do sucesso, o trabalho do sucesso. Que é um péssimo professor. É um péssimo professor. E eu não vou citar aqui empresas, mas eu estou vendo muitas empresas que foram sucesso no Brasil, empresas de destaque nacional nos seus diversos segmentos, que não conseguiram promover a mudança. Recentemente saiu uma matéria muito interessante falando da Chain no Brasil. Uhum. A Chain no Brasil, em 2022, Dalfovo, faturou 7 bilhões de reais. 7 bilhões de reais em 3 anos, sem nenhuma loja. Faturou mais do que a C&A. A C&A faturou 6 bilhões e que tem 700. Centenas de unidades. Centenas de lojas. Né? E o presidente da Chain falou o seguinte: vocês não vão conseguir me ultrapassar tão cedo, porque vocês têm cabeça de fast fashion e eu sou uma fashion tech. Olha só. Olha que declaração forte, contundente, né? E forte e provocativa. Falou: vocês não vão conseguir mudar porque vocês têm cabeça de fast fashion e eu tenho cabeça de fashion tech. Então é o seguinte: vocês lançam coleções toda semana. Eu pego alguns modelos, faço pequenos testes em algumas regiões, o algoritmo já faz análise preditiva e ele consegue prever quantas unidades eu vou vender e eu falo para a indústria: pode produzir 3 milhões de peças, ou não. porque o meu algoritmo fez toda a análise preditiva porque eu fiz um teste. Porque eu tenho cabeça de dados e vocês têm cabeça de números. Né? As empresas tradicionais, elas entendem relativamente bem de números, mas não de dados. Porque números é você pegar uma planilha de Excel, 10 colunas, 50 linhas, o teu cérebro é capaz de processar. Quando eu começo a ter cabeça de dados, eu preciso de sistemas operacionais, eu preciso de capacidade de processamento, capacidade de armazenamento. São outras competências. E novamente nós falamos de um tema de cultura, né, professor? Sim. Porque ter uma cultura data-driven, por exemplo, decisões baseadas em dados, requer também profissionais que, além de conhecimento técnico, porque há um viés técnico de implementação e interpretação de dados, mas há também uma cultura de começar a analisar, então, dados e transformar esses dados em inteligência que, de fato, impactarão os negócios propriamente dito, correto? Corretíssimo. E quando o professor falava um pouquinho sobre, de certa forma, mudanças organizacionais, né, sobre o mindset das lideranças. Provavelmente nós estamos, neste momento, chegando a vários executivos, várias executivas que estão nos assistindo, nos ouvindo, e qual seria a recomendação do professor Buzzarello de quais são aqueles vieses ou aquelas competências que um líder ou uma líder inovadora precisa ter? Primeiro, um líder que não aprende precisa parar de liderar. Se o líder não tiver esse coração de estagiário, essa vontade incansável de aprender, você não avança. Porque o exemplo é importante. Ele é importante. Mas o exemplo, mais do que importante, ele é tudo. Tá? Então, se você não tiver um líder aprendendo, você não avança na jornada. Porque quando você faz uma transformação digital, você nunca pode convocar as pessoas para uma transformação digital. Você tem que convidar as pessoas para uma transformação digital. Se você convocar e colocar um top-down, as pessoas não vão embarcar nessa transformação. Você tem que convidar. Porque tem pessoas que não querem muitas vezes seguir a jornada. Se envolvem, mas não se comprometem de fato com a transformação. E uma transformação digital, ela demanda que você também refunde a sua paleta de competências. Fato. E tem gente que fala: não quero estudar, não quero me desenvolver, eu não tenho interesse em fazer essa transformação. E a gente vê muitos soldados ficando pelo caminho. O que vai acontecer nos próximos 4, 5 anos, eu não estou falando de cenário Brasil, estou falando de cenário mundial. É desesperador, de bom. Positivamente? Positivamente. O Brasil é escandaloso o que vem pela frente. Eu falo diariamente com fundos de investimentos, com angels, startups. Tem a ver com o boom da inteligência artificial, por exemplo, professor? Não é só com inteligência. Tem a ver com esse boom da transformação, da mudança. Que já vem muito antes. Que já vem muito antes. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Eu terei esse exemplo da Chain. 7 bilhões de faturamento em 3 anos, Dalfovo, sem nenhuma loja. Ela emparedou todo esse setor de fast fashion e ela falou o seguinte: eu sou uma fashion tech, vocês vão demorar ainda para encarar isso, porque eu trabalho em escala mundial. Né? Vocês estão trabalhando em escala Brasil. Então, vou te dar alguns exemplos de empresas no Brasil que estão promovendo transformações e que eu estou observando com muita atenção. Droga Raia. Eles recentemente vieram a público e falaram: nós não somos mais
Droga Raia, nós somos somente Raia. Porque se eu tiver cabeça de farmácia, eu não avanço mais na jornada. Porque eu vou chegar com farmácias lá em Pomerode, cidade de 40 mil habitantes. Interior de Santa Catarina. Interior de Santa Catarina, pronto. Cheguei no meu limite. Agora eu não tenho mais para onde crescer. E se eu continuar com cabeça de farmácia, os meus executivos vão ter cabeça de farmácia e eu vou em algum momento estacionar. Então agora nós somos somente Raia. E eles têm uma plataforma de negócios pautada em saúde espetacular. Através de incorporação de novas empresas, aquisição, desenvolvimento de soluções internas. Eles estão crescendo de forma orgânica e inorgânica. Para mim é um excelente caso brasileiro de transformação digital. E olha que interessante. Antes de gravar esse podcast com você, eu fui consultar na Bolsa hoje. O Pão de Açúcar, que foi uma empresa referência no varejo brasileiro e no varejo mundial, no auge do Pão de Açúcar, o Pão de Açúcar era uma referência mundial em práticas de varejo. O Pão de Açúcar vale na Bolsa hoje 5 bilhões e 200 milhões de reais. Se a gente fizer uma vaquinha aqui entre nós, a gente compra o Pão de Açúcar. Fácil. É fácil. Né? Uma empresa do tamanho do Pão de Açúcar. A droga vale 49 bilhões. A Raia. A droga Raia. Que agora é droga. Que é Raia, desculpa. Agora é Raia. A droga Raia, né, o Drogazil, droga Raia, vale 50 bilhões. 10 vezes mais. Ou seja, farmácia está valendo mais do que supermercado. Mas se você observar, eles estão fazendo um trabalho muito competente. Ou seja, essa disruptura tem a ver com uma mudança de modelo de negócios, exatamente. E entender que esta transformação é necessária para ter escalabilidade também. Para ter escala, para você ter perpetuidade e você aprender a ganhar dinheiro dormindo. Ótimo, perfeito. E talvez a gente não vai ter tempo para falar aqui, mas eu sempre falo nas minhas aulas, nas minhas palestras, nos meus conselhos, que todas as empresas que faturam mais de 10 milhões por ano têm condições de ganhar dinheiro dormindo. Então eu vou te dar um exemplo. Você pega a Editora Abril, não é esse o principal motivo, mas por que a Editora Abril, que foi uma empresa referência, todos nós brasileiros consumimos em algum momento das nossas vidas um produto da Editora Abril. Tem uma história com. Tem uma história com a Editora Abril. Por que ela quebrou? Porque ela tinha cabeça de disco de vinil e não cabeça de playlist. Ela não tinha cabeça de plataforma, ela tinha cabeça de quê? De gráfica. Imprime Veja, Escala. imprime Exame, imprime revista Cláudia, mas eles não tinham cabeça de playlist. E olha quantos produtos que podiam virar plataforma facilmente. O BTG foi lá e comprou a revista Exame, tornou a revista Exame numa grande plataforma. Agora eles compraram 2 universidades, estão virando faculdade, e o que eles vão ser nos próximos 4, 5 anos, eles não sabem. Né? Você pega a Mastercard, faz 1 ano e meio, 2 anos que ela veio ao público e falou, eu não sou mais Mastercard. Onde é que está o card? Não existe mais card, eu sou uma empresa de meios de pagamento. A Porto Seguro também veio a público recentemente, uma das maiores seguradoras brasileiras, falou, eu não sou mais seguradora. Apenas seguradora. Eu nem sei se vou ser uma seguradora nos próximos 10, 12 anos. Eu sou uma empresa de soluções financeiras que passa inclusive por seguro, mas o que eu vou ser, não sei. Já compraram umas 7, 8 startups para agregar no portfólio. Né? Por quê? Porque a transformação dos negócios exigiu deles uma mudança substancial no modelo e na forma de gestão. E nem todos os executivos e executivas conseguem acompanhar as mudanças. Fato. E a gente vê que é um movimento também natural que muitas empresas brasileiras ou multinacionais acabam adquirindo empresas que já nasceram digital para acelerar o processo de transformação. Isso é normal, né? Normal, muito normal. Agora, a gente falava sobre alguns temas, eu acho que é interessante também a gente posicionar, porque, de fato, essa iniciativa que vem sendo patrocinada pela IBM, né, Master Sounds, para aqueles que também estão nos acompanhando, podem acompanhar através das redes sociais, @MasterSounds, ou então www.master-sounds.com. A IBM vem impulsionando muitos projetos de transformação digital, professor, através de parceiros de negócio que desenvolvem soluções utilizando tecnologias da IBM que estão no mercado há muitos anos. Quando a gente fala de tecnologia, né, um boom agora, por exemplo, da inteligência artificial, talvez quem nos acompanha, apesar de que a gente passa por um processo agora de democratização, que a inteligência artificial tornou-se mais acessível a todos, mas a IBM é uma grande pioneira quando o assunto é inteligência artificial, mas o papel que a IBM vem exercendo através dos seus parceiros de negócio, né, e no Master Sounds a gente pode acompanhar mais de 30 soluções que os parceiros estão desenvolvendo e oferecendo, é justamente, talvez, e eu não sei, gostaria de ouvir a sua opinião, professor, mas
para dar início, porque às vezes um dos grandes empecilhos ou um dos grandes entraves que nós encontramos na implementação de um ponto inicial ou disruptivo é encontrar plataformas, parceiros de negócio e soluções que deem suporte para o teu negócio. Porque eu acho que muito tempo nós estivemos em uma realidade onde os negócios tinham que se adaptar às tecnologias existentes. E o momento que nós estamos vivendo, eu não sei se o professor concorda, é um momento que as tecnologias elas acabam se adaptando aos diferentes modelos de negócio. Sim. E aí, qual é, na visão também do professor, o grande valor de contar com bons parceiros de negócio, nichados, que têm soluções também específicas ou que já apoiaram outras empresas em seus processos de transformação digital como aliados nesta jornada? Sim. Isso a gente fala, vou te contar uma história, depois eu vou endossar essa história. Eu tenho um sobrinho, 19 anos, fez um curso de marketing cloud numa grande indústria de tecnologia. Fez o curso, foi no LinkedIn, marketing cloud by empresa XYZ. 15 dias depois, ele conseguiu emprego, R$9.000 mês. Eu acho que ele não vale 1.200, tá? Mas tomara que ele não esteja nos ouvindo, né, professor? Mas não vale os R$9.000. Por quê? As escolas viraram empresas e as empresas viraram escolas. A escola não é mais o único lugar que você aprende e as empresas não é mais o único lugar que você trabalha. Então o que acontece? Esses parceiros todos da IBM e vocês, e o que nós estamos fazendo aqui, nada mais é do que escola. Porque as escolas não conseguem mais formar esses profissionais que o mercado, sobretudo de tecnologia, precisa. Então, vocês de tecnologia, a IBM e os parceiros se tornaram grandes escolas, concorda? Para formar gente para esse mercado que as escolas não conseguem mais formar, porque elas viraram empresas. E definitivamente as empresas viraram escolas para formar esses profissionais. Então, o segredo é gente preparada. Por isso que eu vejo muitas empresas que ainda olham para o seu ecosystem, enquanto que elas deveriam olhar para o seu ecosystem. Por quê? Porque a inteligência do grupo é mais inteligente que o mais inteligente do grupo. Vou repetir. A inteligência do grupo é mais inteligente que o mais inteligente do grupo. Não tem mais silêncio, gênio pensando. Acabou a era dos gênios, das empresas que sabiam tudo, dos líderes que sabiam tudo. Cada vez mais você tem que ter uma compreensão de ecossistemas. Né? E as empresas cada vez mais têm que aprender a ganhar dinheiro dormindo. Porque nós vamos viver, nos próximos 7, 8 anos, a sociedade das APIs, a economia das APIs. Tudo conectado a tudo e você, dependendo da tua compreensão de ecossistemas, você vai plugar da tua adaptação. E a IBM tem ferramentas maravilhosas onde permitem, né, que você customize, que você adapte, que você personalize. Você vai ganhar. As empresas vão começar a aprender a ganhar dinheiro dormindo. Olha só. Só que elas têm que continuar trabalhando. Então eu vou dar um exemplo de uma empresa que fez uma movimentação agora muito interessante. Eu tenho acompanhado muito o trabalho da Ambev, né? E que fala, não sou mais uma cervejeira. Ela falou, eu não sei o que eu vou ser nos próximos 4, 5 anos. E eles criaram lá o B-Bank, né? Que é uma grande plataforma de negócio, que é para atender, fazer o que um banco faz com o dono do boteco. Recebíveis, antecipação de recebíveis, maquininha, cartão de crédito, pagamentos, etc, etc, etc. Essa empresa, talvez em 3 ou 4 anos, venha a valer mais do que a Ambev. E eles vão ganhar dinheiro dormindo. Só que para ganhar dinheiro dormindo, eles têm que continuar produzindo cerveja. Então, a cerveja passa a ser meio. Só que uma empresa como a Ambev, ela está cheia de negócios adjacentes lá dentro. Tem muitos negócios adjacentes. Várias células de inovação Várias células de negócios que vão brotar lá dentro. Olha o Zé Delivery, né, que já é uma unicórnio brasileira. Não se fala, mas é uma unicórnio brasileira. E que agora não é mais delivery. É só Zé. Porque eles falaram, no passado, o Zé era associado à cerveja. Hoje, eu sou uma empresa de festas. Bom, se eu sou uma empresa de festas e entretenimento, eu vou vender ingressos, vou vender gelo, vou vender carne, vou vender... Abre-se um leque de opções. Né? Eu não posso ficar restrito à cerveja. Né? Eu sou uma empresa de entretenimento. Então você imagina os negócios que vão ficar espetados no Zé. O que eles vão ser nos próximos 4, 5 anos. Só que isso passa por uma mudança de mentalidade do corpo executivo assim, brutal. E nem todo mundo consegue compreender essas mudanças. Acompanhar né? E compreender. E pasmem, Dalfovo. Ainda tem muito negacionismo no mundo corporativo.
O que o professor entende como negacionismo? É aversão, por exemplo, achar que transformação é uma onda passageira e teimosia em manter os modelos de negócios tradicionais, por Sim. exemplo? Vou lhe contar uma história que eu te contei aqui no nosso backstage, de uma entrevista que eu li recentemente de um jornalista entrevistando o Woody Allen. O jornalista chegou para o Woody Allen e perguntou para o Woody Allen: Woody, o que você acha da morte? O Woody Allen falou: não concordo. Como não concorda, Woody? A morte é um evento inevitável da vida. Não, mas eu não Uma concordo. das únicas certezas, né? Ele falou: a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Não concordo. Bom, resumindo, Dalfovo, não dá mais para trabalhar com o Woody Allen. Eu não trabalho mais com o Woody Allen. Eu e pessoas talentosas, minimamente sensatas do ponto de vista de gestão, não trabalham mais com o Woody Allen. Uma coisa é te discordar de um ponto de vista. Né? E é saudável, né? E é saudável Discutir. e defensável. Né? Uma coisa é você negar coisas óbvias. E tem gente, estamos no século XXI, que fala que a internet não funciona, que o digital é uma porcaria, que isso aí são coisas de empresas que nunca vão dar lucro. E a gente ouve, eu ouço muito. Então, isso é o negacionismo. Né? Negacionismo é você negar os princípios básicos de mudanças. E muita gente nega. E muita gente também não vai conseguir fazer a mudança porque o líder não está aprendendo. Lembra que eu falei há instantes atrás? Um líder que não aprende tem que parar. Em constante formação. Exatamente. Então, uma organização somente aprende por meio de pessoas que aprendem. Se naquela empresa não tiver pessoas aprendendo, olha o teu caso. Você tem uma empresa exemplar, uma empresa referência no segmento. Talvez você, como líder e o empreendedor dessa empresa, o que você deve mais olhar para as pessoas é se elas estão aprendendo. Porque se você observar para as pessoas e ver que elas não estão aprendendo, o teu negócio está a risco. Com certeza. Então, uma organização somente aprende por meio de pessoas que aprendem.